Capítulo 7. Sua confissão traz posse. Você já foi alguma vez apunhalado por palavras? As palavras de alguém já o perfuraram como uma espada? Você já tropeçou na sua boca ou se enforcou na sua língua? Você já teve de conter suas palavras? Neste exato momento, você está vivendo as palavras que você proferiu há tempos. Está fazendo a colheita das sementes daquilo que você liberou com seus lábios. Gálatas 6, versos 7 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 11, fala sobre semear e colher. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para quem tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Temos a tendência a interpretar esses versículos relacionando-os apenas às finanças. No entanto, o que é plantado no seu espírito também volta para você de forma multiplicada. Se você semear palavras certas, comerá do bom fruto da sua boca. Provérbios 18, versos 20 e 21. Provérbios 6, versos 2 ensina: Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Você está sendo cativo das próprias palavras. Você é preso ou liberto pelo que fala. Suas palavras vão liberar tranquilamente as bênçãos de Deus, ou elas vão guiá-lo pelo caminho do inimigo. É por isso que o diabo semeou tantas frases de temor e morte no vocabulário humano. Pessoas declaram que estão mortas de medo, morrendo de vontade. Dizem: estou morta. Temo que sim. Se o diabo conseguir fazer com que as pessoas falem da lei do pecado e da morte, do medo e da morte, então o pecado e a morte, o medo e a morte, trabalharão dentro da vida delas. Jesus nos libertou da lei e do pecado e da morte, por meio da lei do Espírito da vida que andava nele. Somos chamados para dizer palavras de vida, aquelas que concordam com a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, versos 35 afirma: O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Em outras palavras, a boca fala do que está cheio o coração. As palavras da sua boca farão com que você possua a terra prometida, como Josué e Calebe, ou com que você morra no deserto, como o resto dos israelitas que tinham mais de 20 anos. Suas palavras vão enterrá-lo ou ressuscitá-lo. Elas o levarão até o topo ou o trarão para baixo. Palavras cheias de fé podem mudar sua vida. Sua boca tem um poder tremendo. O que aconteceria se você começasse a falar palavras cheias de fé todos os dias, como: Eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 37. Maior que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Salmos 23, versos 1. Meu cálice transborda. Salmo 23, verso 5. Jesus veio para que eu tivesse vida, e vida em abundância. João, capítulo 10, versos 10. Este é o meu dia de vida abundante. Este é o dia que o Senhor fez. Alegrar-me-ei e celebrarei. Salmos 118, versos 24. A alegria do Senhor é a minha força. Neemias, capítulo 8, versos 10. Obrigado, Senhor, porque suas misericórdias duram para sempre e se renovam para mim a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Redirecionando a sua vida com o leme da sua língua. Você pode redirecionar sua vida com as palavras que fala. O Novo Testamento explica isso com clareza no livro de Tiago, sobre o qual discutimos anteriormente. Tiago diz que sua língua é como um freio na boca do cavalo. Não importa para qual direção você puxe as rédeas ligadas ao pequeno freio, será para aquela direção que o cavalo irá. Tiago também mencionou que sua língua é como o leme ou o controle de um navio. Não importa para que direção o capitão vire o leme ou os controles do barco, todo barco se moverá naquela direção. É assim com a sua língua, não importa qual rumo sua língua tome. Aquele será o rumo que sua vida seguirá. Se você sentir que está navegando em águas turbulentas, por que não mudar a direção de seu navio, dizendo: sou o abençoado, o curado e o liberto do Senhor. Deus é a minha paz, a minha vitória, a minha luz e a minha salvação. Jesus derrotou o diabo com palavras. Em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, o diabo tentou Jesus 3 vezes, mas Cristo venceu as tentações, dizendo: porque está escrito. E depois, citando apropriadamente uma promessa da palavra de Deus. Se o diabo foi até Jesus 3 vezes, quantas vezes você acha que ele irá até você? Se Jesus obteve a vitória sobre o diabo com as palavras da própria boca, o que você acha que tem de fazer para triunfar sobre o inimigo também? A Bíblia mostra que Jesus tomou sobre si a carne humana e se fez à semelhança dos homens, para que ele pudesse deixar-nos o exemplo de ser seguido. Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós somos, mas ele usou a palavra, que é disponível para todos aqueles que creem, e derrotou o diabo. Como você pode ver, se Jesus tivesse algo que eu e você não temos, então ele não seria um exemplo possível de ser seguido. Pelo modo que ele viveu, ensinou-nos que podemos viver da mesma maneira. Um dos motivos por que as pessoas não conseguem viver como Jesus é que elas não estudam o exemplo dele com o propósito de segui-lo. Elas leem as histórias e pensam: oh, aquilo foi maravilhoso, ele era tremendo. Elas não entendem que ele viveu e andou daquela maneira e fez aquelas coisas para mostrar-nos como ter uma vida abundante e vencedora. Quando éramos crianças e íamos à escola dominical ou à escola bíblica de férias, éramos ensinados assim: sejam como Jesus. De alguma forma, quando as pessoas crescem e tornam-se adultas, elas dizem: você não pode ser como Jesus. O que aconteceu no meu tempo entre frequentar a escola bíblica de férias e crescer? Isso se chama dúvida, incredulidade e suspeita da palavra de Deus. Somos chamados para sermos como Jesus, não importa qual seja a nossa idade. Se ele teve de falar a palavra para resistir ao mal, nós também temos. O diabo não vai sair da sua vida se você não começar a falar a palavra de Deus. Note que Jesus não citou o autor dos versículos. Ele não disse, e Moisés disse, ou no versículo tal.
Ele não deu uma base geográfica, nem falou quem era o rei daquela época. Se você declarar a palavra de Deus com autoridade, terá de acreditar que ela é a verdade, que tem autoridade e poder, e você pode tirá-la da Bíblia para citá-la como algo real. Jesus era o melhor. Ele não explicou o que veio antes daquele versículo, nem o que viria depois. Apenas desembainhou a espada e foi em frente. Quando você tiver fé na palavra de Deus, ela lhe dará o mesmo poder dos dias de Jesus em seu ministério terreno contra o diabo. Você precisa sair da dúvida e da incredulidade em relação à palavra de Deus, a fim de chegar ao ponto de crer na palavra em sua integridade. Deus disse o que ele quis declarar, e o que ele quis foi exatamente o que ele falou. Você pode pegar qualquer promessa da Bíblia e proferi-la com fé, usando a espada da palavra. Você tem orado: ó Senhor, tira o diabo de perto de mim. Deus lhe deu uma arma contra o diabo, a sua palavra. Se você não usar a espada da palavra, o diabo não se mexerá. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, é a única arma especificamente identificada como ofensiva, entretanto, também funciona como defensiva. Estou falando em como derrotar as tristezas das manhãs de segunda-feira, os conflitos na sua casa, discussões e brigas entre membros da família, as doenças e o mal-estar. Isso é real. Como você vencerá o medo se estiver vivendo em uma vizinhança com problemas? O que fará quando acordar às 4 horas da manhã porque ouviu barulho nos fundos da casa? Como você agirá quando o índice de mercado de ações subir ou descer? Que atitude terá quando alguém do alto posto do governo revelar seu estilo de vida perverso? Que providências tomará quando ler no jornal que bombas explodiram em vários lugares do mundo? Você falará de temor ou fé, e suas palavras o porão para cima ou para baixo. Elas farão com que vida ou morte chegue até você. O salmista Davi disse: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmos 19, versos 14. Ele também declarou no Salmo 141, versos 3: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Se falar de fé, uma das coisas que terá de fazer será começar a observar suas palavras. Palavras cheias de fé vêm de um coração que está determinado a falá-las. Isso não é um exercício acidental. Às vezes, as pessoas afirmam: nós apenas falamos isso como força de expressão. Não queremos realmente dizer isso. Bom, como seu coração sabe quando você realmente quis falar algo? Se todo dia você declara coisas que não quis dizer realmente, quando tiver a intenção de ordenar ao câncer que saia do seu corpo, ou do corpo do seu filho, ou do corpo da sua filha, do da sua mulher, ou do da sua mãe, não haverá fé em você, pois terá roubado a fé de si mesmo por sempre falar coisas apenas como força de expressão, com dúvidas e incredulidade. Estou referindo-me a um princípio de estilo de vida, que o enterrará ou o ressuscitará, levá-lo-á ao topo ou irá colocá-lo para baixo. Esse assunto na Bíblia não é um tópico que é deixado de lado, mas está no próprio coração da palavra. Tudo que Deus criou foi com palavras. Você foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Ele planejou que criássemos nosso mundo com palavras cheias de fé, seguindo o seu exemplo. Eu não estou falando de Saturno, Urano ou Plutão.
mas sim de onde nós vivemos. Você pode transformar seu mundo de caos, confusão, doença, derrota, pecado e falha em um lugar de luz, vitória, santidade, justiça e verdade. Você pode fazer isso com as palavras da sua boca. Se não estiver guardando a sua língua, essa não será uma palavra de condenação para você, mas sim uma palavra para ajudá-lo a mudar o curso do seu navio. Todas essas coisas estão na Bíblia. O livro de Provérbios é cheio de revelações de como nossa língua é poderosa. Mas até que a usemos com a palavra, vamos perecer por falta de entendimento. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, versos 6. Vista a sua armadura. Deus tem um bom plano para a sua vida, mas o outro lado da moeda mostra que o diabo também tem um plano, que não é bom para ela. Você tem de estar completamente revestido das armaduras de Deus para resistir aos planos de Satanás. Sua vida está edificada na rocha ou na areia? As inundações, os ventos e as tempestades da vida vêm contra todas as casas, mas as que estiverem fundadas sobre a rocha, a palavra de Deus, permanecerão enquanto a tempestade rugir. Elas estarão de pé, acenando e gritando a vitória, quando a tempestade passar. Se você estiver ancorado no fundamento da palavra de Deus, os planos do diabo não atingirão. Aleluia! Em Efésios capítulo 6, Paulo lista as armaduras de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículos 10 ao 12. Ele está falando sobre a hierarquia demoníaca. Dentre os militares, há generais, capitães, tenentes. Na marinha temos almirantes e, descendo a linha, tenentes, marinheiros de primeira classe e assim por diante. Paulo está descrevendo os principados, poderes e as regras da escuridão e dos lugares celestiais. Então o diabo possui espíritos demoníacos que agem em lugares diferentes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 13. Você pode resistir aos ataques do diabo, crendo e falando as promessas de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículos 14 ao 16. O escudo da fé surge quando você crê e fala. Você não pode usar seu escudo da fé sem falar. Se você sentir que há dardos pontudos nas suas costas, na sua frente e ao seu redor, será porque o escudo está no chão. Talvez ele esteja no quartinho da bagunça, talvez no sótão. O escudo da fé surge pelas palavras da sua boca. Em nome de Jesus, sou justificado de Deus em Cristo, e nenhuma arma feita contra mim prosperará. Isaías capítulo 54, versos 17. Plantei minha semente e o diabo está repreendido.
É assim que você deve usar seu escudo da fé. Se não estiver usando o escudo da fé, você estará apenas brincando com joguinhos religiosos. Estamos em uma guerra nesse momento. Não são simplesmente acordos de negócios. É por isso que casamentos, lares, famílias, corpos e mentes estão sendo roubados. É hora de tomar de volta o que o diabo tem roubado. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Versículos 17 e 18. Hebreus capítulo 4, versos 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, agora, pode ir ao centro do seu ser e separar aquilo em que você está pensando e em que está crendo. O que é de Deus, o que é da carne e o que é do diabo. Algumas pessoas mal sabem a diferença entre dia e noite. Contudo, a palavra de Deus pode separar as coisas e permitir que você saiba quando as pessoas estão falando a verdade ou não. A palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus, capítulo 4, versos 12a. A espada de 2 gumes foi uma invenção da qual os romanos tiraram proveito. Era uma espada de 75 centímetros, afiada dos 2 lados, com uma ponta no topo. Um soldado romano lançava morte a qualquer lado para qual ele impusesse sua espada. Hoje é muito difícil compreender a dimensão do que era a espada de 2 gumes na época. Então, deixe-me dar um exemplo atual. Depois que os Estados Unidos lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima e em seguida Nagasaki, a guerra terminou. Estava resolvido. Não havia arma que competisse com a bomba atômica. Quando a espada de 2 gumes foi inventada, Roma conquistou o mundo inteiro. Ninguém podia impedir aquela arma, porque ninguém tinha instrumentos como aquele. A boa notícia para os cristãos é que temos uma arma mais assombrosa que o poder nuclear. Tal arma pode destruir as amarras de Satanás, entrar no domínio da atmosfera acima de nós e destronar os principados malignos e os poderes sobre as nações. A palavra de Deus tem esse poder tremendo. Os 2 vocábulos gregos para a palavra de Deus são logos e rema. Logos significa a palavra escrita e rema a palavra falada. A espada do Espírito, citada em Efésios, capítulo 6, verso 17, refere-se à palavra de Deus falada. Até que a palavra seja liberada pela sua boca, você não derrotará o diabo. Você pode segurar sua Bíblia no alto e balançá-la, mas isso não incomodará o diabo. Você pode ter uma daquelas grandes Bíblias na sua mesinha de canto, com 10 anos de pó em cima. Isso não derrotará o diabo. A Bíblia em uma prateleira ou os versículos que você leu há 10 anos não vencerão o diabo. É a palavra de Deus em seus lábios que fará com que o diabo saia. O Salmo 107, versos 2 afirma: Diga-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. É hora de começar a dizer aquilo que Deus declara. Foi o que Jesus fez. Ele disse o que o Senhor pronunciou. A palavra de Deus é verdadeira e está estabelecida no céu para sempre.
Salmos 119, versos 89. A palavra que é verdadeira e eterna mudará aquilo que é falso e temporário. As situações da sua vida, assim como seus sentimentos, são temporários, sujeitos à mudança. A maioria das pessoas viveu boa parte da vida falando de suas condições e situações temporárias, como se elas fossem as verdades finais. Talvez alguém tenha rotulado essas pessoas como nerds, que não valem coisa alguma, perdedoras, choronas, e então elas tenham vivido sempre dentro dos limites dessas palavras. Contudo, de repente elas recebem uma revelação. Eu sou importante e precioso aos olhos de Deus, e nele sou mais que um conquistador diante de qualquer situação ou obstáculo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versos 4. Você tem a escolha: acreditar naquilo que alguém diz sobre você ou crer no que Deus fala a seu respeito. Pessoas que viveram amarradas toda a vida e sentimentos de inferioridade e inadaptação poderão ficar libertas a partir do momento em que ouvirem a palavra de Deus e crerem nela e agirem conforme as Escrituras. O escudo da fé impedirá toda a flecha do mal. A espada do Espírito fará com que o diabo vá embora. O diabo buscou fazer com que Jesus tentasse a graça de Deus. Confessar a palavra do Senhor não significa que você possa fazer coisas estúpidas, como pular do alto de um prédio dizendo: Deus enviará seus anjos para me guardarem. Era isso que o diabo queria que Jesus fizesse, mas Cristo sabia a intenção do inimigo. A palavra de Deus vai funcionar, mas isso não significa que você pode agarrar uma cascavel ou pegar uma pistola carregada, apontar para a sua cabeça e girar o tambor. Não tente a graça de Deus fazendo coisas estúpidas. Confissão do Salmo 23. O Salmo 23 é uma das maiores confissões da Bíblia inteira. Se você não tiver outra confissão para fazer, a deste salmo fará com que você mude o curso do seu navio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.